Ei, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana, eu sou enfermeira e a gente vai dar continuidade à nossa aula de unidade de terapia intensiva, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então, lá, pessoal, vamos embora começar essa aula, tá? Então, vamos começando falando um pouquinho sobre transporte do paciente grave. Define-se como transporte intra-hospitalar ou como a transferência temporária ou definitiva de pacientes por profissionais de saúde dentro do ambiente hospitalar, tá bom? Define-se transporte interhospitalar como a transferência de pacientes entre unidades não hospitalares ou hospitalares de atendimento às urgências e emergências, unidades de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde que funcionem como bases de estabilização para pacientes graves ou como serviços de menor complexidade de caráter público ou privado, tá? O ato de transportar deve reproduzir a extensão da unidade de origem do paciente, tornando-se seguro e eficiente, sem expor o paciente a riscos desnecessários, evitando assim agravar seu estado clínico. Então, o transporte do paciente grave, ele deve estabelecer a esse paciente o quê? Um transporte seguro, eficaz e deve reproduzir toda a extensão da unidade de onde esse paciente está internado, tá? Vamos falar sobre a segurança e contraindicações. Vamos começar falando um pouquinho sobre o transporte seguro, tá? O que nós consideramos como um transporte seguro a esse paciente? A equipe multiprofissional responsável para o paciente, pelo paciente, sabe quando fazê-lo e como realizá-lo. Ou seja, deve haver uma indicação para que ocorra esse deslocamento, tá? E deve ocorrer também um planejamento de como esse deslocamento vai acontecer, tá bom? Devemos assegurar toda a integridade do paciente, tá? Para quê? Para que a gente possa evitar o agravamento do caso desse paciente. Precisamos ter uma equipe treinada, tá? Então, a equipe envolvida, tá, nesse deslocamento do paciente, ela deve ser treinada, tá? Para que ocorra o melhor deslocamento possível, tá? Então, nós vamos o quê? Fazer um treinamento adequado da equipe envolvida, desenvolvendo a habilidade necessária para que ocorra o procedimento. E há uma rotina operacional para realizá-lo também. O que é considerado uma contraindicação para o transporte de um paciente que está na UTI e precisa, né, ser transferido? A incapacidade de manter a oxigenação e a ventilação adequada durante o transporte ou durante a permanência no setor de destino. Então, assim, durante o transporte do paciente, nós temos que manter a oxigenação e a ventilação adequada para a vida desse paciente, tá? E o setor também que vai receber esse paciente tem que ter, né, o suporte de oxigenação e ventilação. A incapacidade de manter performance hemodinâmica durante o transporte ou durante a permanência no setor de destino pelo tempo necessário. A incapacidade de monitorar o estado cardiorrespiratório durante o transporte ou durante a permanência no setor de destino pelo tempo necessário. A incapacidade de controlar a via aérea durante o transporte ou durante a permanência no setor de destino pelo tempo necessário. E o número insuficiente de profissionais treinados para manter as condições acima descritas durante o transporte ou durante a permanência no setor de destino. Exemplo: médico, enfermeira e fisioterapeuta. Ok, pessoal? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o uso de medicamentos, tá? Que nós utilizamos muito em UTI, tá? Então, vamos começar falando aqui sobre os opioides, tá bom? Então, o que são os opioides, tá? Então, vamos ler aqui na nossa apostila. Os receptores opioides são importantes na regulação normal da sensação de dor, tá?
A sua modulação é feita pelos opioides endógenos fisiológicos, como as endorfinas e as encefalinas, que são neurotransmissores, tá? Então, pessoal, os opioides, tá? Eles são analgésicos, tá? Que nós usamos muito em casos de dores moderadas e intensas, tá bom? Então, vamos começar falando aqui sobre alguns. Nós temos a morfina, tá? Então, ela é indicada para quê? Para uma dor intensa, a sedação pré-operatória, tá? E também em casos de anestesia, dor associada ao infarto do miocárdio e alguns tipos de tratamentos, tá? Vamos falar quais são os cuidados de enfermagem, tá? Durante a terapia, né, durante o uso da morfina, nós devemos monitorar a função renal do paciente, a sua pressão arterial, tá? Vamos fazer uma eletrocardiografia e frequência respiratória, tá? E aí nós temos, tá? Via oral, os comprimidos não devem ser mastigados ou macerados. Intravenoso, nós vamos administrar lentamente para evitar reações adversas, tá? Aí nós vamos fazer uma diluição, tá? Nesse medicamento. Nós vamos também atentar para os sinais de euforia, alteração do comportamento do paciente e vamos registrar caso esse paciente tenha alguma alteração, tá? E também vamos ficar atento a casos de agressividade. Atentar para alterações gastrointestinais, de peles sistêmicas também. Indagar sobre o paciente ser portador de infarto agudo do miocárdio e hipertensão arterial, tá? Também temos o fentanil, também, tá? Consiste em sedação, analgesia, principalmente intervenção cirúrgica. Quais são os cuidados de enfermagem? Vamos atentar para sinais de alteração de comportamento. Vamos registrar o momento do início, tá, da administração, da sedação e da suspensão do fármaco. Vamos atentar para alterações gastrointestinais. Vamos manter o cliente em monitorização de pressão arterial, eletrocardiográfica e frequência respiratória. Vamos atentar para as alterações de pele ou sistêmicas que esse paciente vai vir apresentar. E indagar também se o paciente, né, ele é portador de infarto agudo do miocárdio e depressão grave, a miastenia grave, tá bom? Temos o tramadol, tá? Que é indicado para dor de intensidade moderada e grave, de caráter agudo, subagudo e crônico. Quais são os cuidados? Durante a terapia, nós vamos monitorar a frequência e a função intestinal desse paciente. Exames laboratoriais, o medicamento pode causar aumento da creatinina nesse paciente. Pode ocorrer uma elevação das enzimas hepáticas e uma diminuição da hemoglobina, né, e proteinúria. Então, nós temos que ficar, né, atentos a isso. Ter cuidado para não ter uma superdosagem, tá? Uma toxicidade nesse paciente. A superdosagem pode causar uma depressão respiratória e convulsões. E via oral, a medicação pode ser administrada sem alimentos. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os benzodiazepínicos, tá? Eles são um grupo de fármacos ansiolíticos, utilizados também como sedativos, hipnóticos, relaxantes musculares, tá? A capacidade de causar depressão no sistema nervoso central deste grupo de fármacos é limitada. Todavia, em doses muito altas, pode ocorrer até o coma do paciente. Não possuem capacidade de induzir anestesia caso utilizados isoladamente. Nós temos o midazolam, né? Ele também é indicado para sedação, indução da amnésia e convulsões. Na hora da aplicação, nós vamos, né, que esse paciente estiver, né, com o uso do medicamento, nós vamos atentar para os níveis de consciência desse paciente. Vamos aplicar a escala de sedação de Hansen e
atentar para os sinais de agitação psicomotora desse paciente. Vamos manter o cliente em monitorização de pressão, né? Pressão arterial, eletrocardiografia e frequência respiratória. Vamos registrar o início e a retirada da droga, indagar se o cliente é portador de miastenia, insuficiência renal ou hepática. Vamos realizar auxílio durante a deambulação para prevenir quedas desse paciente, tá? E a medicação intravenosa, uso exclusivo hospitalar. A medicação deve ser administrada somente sob supervisão médica e mediante emprego de medidas de apoio, no caso de insuficiência cardiorrespiratória. Temos medicamentos vasoativos. Drogas vasoativas são aquelas que atuam sobre o coração e os vasos. Aí nós temos a amiodarona, tá? A indicação de arritmia supraventriculares, arritmias ventriculares, prevenção de morte súbita e fibrilação arterial. Quais são os cuidados da enfermagem, tá? No início da terapia ou durante o ajuste da dose, nós vamos monitorar os sinais vitais desse paciente. Então, pressão arterial, frequência cardíaca, né? A frequência respiratória também, tá? E diante de qualquer alteração que esse paciente venha apresentar nos sinais vitais, nós vamos comunicar ao médico, tá? Durante a terapia, nós vamos monitorar a função pulmonar, as funções, né, da tireoide desse paciente, hepáticas também. Via oral, a medicação deve ser administrada durante as refeições para diminuir a intolerância gastrointestinal. E intravenoso, durante a infusão, nós vamos monitorar esse paciente a todo momento, principalmente, tá? Desculpe, a função cardíaca. Não administrar esse medicamento em casos de bradicardia, bloqueio atrioventricular e bloqueio sinoatrial. Nós vamos registrar as características da função intestinal desse paciente, tá? Vamos incentivar esse paciente, né, a receber e aceitar a dieta. Vamos sempre registrar o aspecto da coloração da pele, atentar se o paciente está tendo dor de cabeça, algum tipo de dor. E vamos evitar que esse paciente tenha uma exposição evitar a exposição da medicação à luz solar, tá bom? Pessoal, vamos falar um pouquinho da dobutamina, tá? Então, para que ela é indicada? Para choque de origem cardiogênico em ocasiões em que o comprometimento cardiogênico se fizer presente, insuficiência cardíaca congestiva, baixo débito cardíaco, no caso de algum tipo de tratamento curto, né, de curto prazo de insuficiência cardíaca descompensada, após cirurgia cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva e infarto agudo do miocárdio. Quais são os cuidados que nós vamos tomar? Nós vamos monitorar o paciente durante a terapia. Via oral, a medicação deve ser administrada após as refeições. No caso de intravenoso ou subcutâneo, durante a administração nós temos que tomar cuidado para que não ocorra extravasamento, porque pode ocorrer uma necrose nesse paciente, tá? Na pele. No caso de intramuscular ou subcutâneo, de acordo com as circunstâncias clínicas, o sulfato de efedrina poderá ser administrado por essas vias. Dolantina. A indicação está indicada nos estados de dor e espasmos de vários casos, né, de etiologias, tais como infarto agudo do miocárdio, glaucoma agudo, pós-operatórios, dor consequente, neoplasia maligna, espasmos de musculatura lisa do trato gastrointestinal, biliar, urogenital e vascular, rigidez e espasmos do orifício interno do colo uterino durante o trabalho de parto, tetania uterina. Ela pode ser empregada ainda como pré-anestésico ou terapia de apoio ao procedimento anestésico. Quais são os nossos cuidados de enfermagem? Observar a melhora dos quadros algênicos e comunicar sempre à equipe médica, tá? Informar que tabagismo e álcool pode aumentar a concentração da droga durante o tratamento. O produto não pode ser tomado por mais de 10 dias. Orientar não ingerir produto depois das refeições com alto teor de gordura. E aí nós vamos informar o paciente, né, durante a aplicação intravenoso que pode ocorrer um ataque cardíaco. Aí nós temos a dopamina, né, temos as indicações de choque séptico, cardiogênico, baixo fluxo renal,
disfunção miocárdica e baixo fluxo, após uma PCR, indicação para ocasionar uma hipertensão transitória, melhorando a perfusão cerebral. Quais são os cuidados de enfermagem nesse paciente? A medicação deve ser administrada exatamente conforme for recomendado, conforme a prescrição médica, que nós seguimos em todos os medicamentos, nós devemos seguir a prescrição médica. Nós vamos monitorar o paciente sempre, tá? Intravenoso, dilua com soro fisiológico 0,9% ou glicosado 5%, tá? Nós vamos, colocar com uma veia de grosso calibre, infunda em uma veia de grosso calibre. Não administrar juntamente com soluções alcalinas, bicarbonato de sódio. A solução deve ser trocada a cada 2 horas e atentar para dor de cabeça, tonteira, náuseas, tremores e ansiedades. Noradrenalina, indicação de choque distributivo, séptico, choque cardiogênico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência coronariana e aumento da perfusão renal, baixas doses. Quais são os nossos cuidados? Também vamos observar e registrar a frequência cardíaca, PA, os sinais vitais, registrar o traçado eletrocardiográfico no momento da administração do fármaco, observar sinais de palidez cutânea, desse paciente, tremores, náuseas, indagar sobre se o paciente, é portador de glaucoma, angina pectoris ou aterosclerose, registrar a glicemia capilar e dosagem de hormônios tiroidianos, administrar a medicação mais proximal possível, da inserção venosa e não administrar em via periférica. Cuidados pós-morte, tá? Realizado pela equipe de enfermagem. A equipe deve realizar um trabalho rápido, de forma silenciosa, procurando fazer com que os demais pacientes não fiquem afetados pelo falecimento, devendo agir respeitosamente em todo o procedimento. Como eu falo, a humanização, sempre usar a humanização, tá? Se colocar no lugar, do familiar, do paciente. Então, sempre devemos respeitar o paciente, sempre. Proporcionar ao paciente atendimento religioso, se for esse o caso. Permitir a entrada da família, seguindo as normas estabelecidas da unidade, mas flexibilizando esse momento, para que a família possa ter um momento. Verificar se o médico certificou o óbito, retirar as drenagens, os catéteres, as sondas, limpar o corpo, mobilizando com cuidado e respeito. Vamos tampar os orifícios naturais e artificiais com algodão. Mudar a roupa de cama, colocando o lençol debaixo e o que irá embrulhar o corpo do paciente. Tá? Entregar aos familiares os objetos pessoais desse paciente. Alinhar o corpo, fechar-lhe as pálpebras. Envolver o cadáver com o lençol, deixando a face visível. Cobrir o corpo completamente com outro lençol, identificar em uma placa ou adesivo os dados pessoais, dessa pessoa, do paciente que veio a óbito, avisar os funcionários que irão fazer o transporte até o necrotério, recolher a roupa e os materiais em sacos. Se a patologia do paciente é infecciosa, a roupa e os objetos deverão ser colocados em sacos apropriados. No prontuário deve ser registrado, a hora do falecimento e as observações de enfermagens relacionadas com o mesmo. Tem instituições que existe uma equipe própria, para fazer todos esses cuidados, tá bom? Então é isso, pessoal, terminamos mais uma aula. Estudem a apostila, tá? Façam as suas anotações, assistam, às aulas e anotem todas as suas dúvidas para que no fórum a gente possa tirar, tá? Todas essas dúvidas, que a gente possa conversar. E é isso, até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau.